Eu sou José Albertino, algumas pessoas aqui que militam em redes sociais já me conhecem, mas muitos não sabem a minha origem, né? Porque eu estou aqui há pouco tempo em Itaparica. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e também fui e sou um militante político, né? Sou um desses combatentes da ditadura militar e sempre mantive uma vida acadêmica na universidade e também esta militância política como sonhador, não é, de um mundo mais justo, mais solidário e com atuação política nos sindicatos, nos movimentos sociais, não é, nas batalhas para reduzir as desigualdades. E carrego isso como um projeto de vida, mesmo já estando aposentado e deixando de lado as lides acadêmicas, eu mantenho aqui em Itaparica essa mesma disposição de militância social e política, mas na esfera não estatal do que na esfera estatal. Estatal no sentido assim, menos na esfera de prefeituras municipais, mas na esfera pública que necessariamente não é aquela que envolve o Estado, né? O que não significa que eu tenha preconceito contra governos municipais, ou governos estaduais ou nacional. Então, a propósito desta militância política e social, alguém me consultou na semana passada sobre esta declaração do general Mourão, nos ameaçando com uma nova intervenção militar, não é? Intervenção é uma espécie de eufemismo, não é? Um termo mais leve para uma ditadura militar. E o mais curioso é que isso surge como como uma espécie de cura, já que estamos nessa moda agora, né? Cura disso, cura daquilo, de cura dos nossos males, da corrupção que assola o país em todas as esferas, não é? Pública, privada, nos diferentes poderes, no poder legislativo, no executivo, no judiciário, nas instituições militares também e tal. E é curioso que isso se apresente como uma possibilidade dos militares, como se os militares fossem assim, uma espécie de reserva moral de nossa sociedade. Isso é muito assim curioso, até no primeiro momento, quando esse convite foi feito, eu nem dei muita relevância a isso, porque eu achei uma declaração tão desastrada, tão anacrônica, porque golpe militar está completamente fora de moda. Até o Paraguai, que é um país pouco industrializado, pouco desenvolvido e com pouca experiência democrática também, rejeitou essa via do golpe, dos tanques, das forças na rua, né? E o golpe agora, especialmente na América Latina, ele tem uma outra configuração, né? Um golpe mais das organizações de mídia, né? Da judicialização da política e tudo. Então o próprio Paraguai teve um golpe parlamentar, algo bem parecido com o que aconteceu aqui no Brasil recentemente com a deposição da presidente Dilma e a colocação do Michel Temer e do grupo dele no lugar. Então isso todo mundo, o mundo inteiro, todos os países democráticos do mundo trataram isso como um golpe, não é? Uma parte da imprensa, mas a imprensa nanica assim tratou também, e uma parte da sociedade trata o governo como um governo golpista. Então a ideia de golpe hoje é uma ideia que está completamente ressignificada. Não tem mais a dimensão, nós não imaginamos um golpe mais com tanques na rua, generais tomando poder e tudo. Mas quando a gente ouve um general, né, como o general Mourão, dar uma declaração dessa, eu mesmo não nem dei muita importância isso na semana passada, mas a partir dessa consulta comecei a ler mais coisas e de fato a coisa me parece que não é tão simples assim, não é? Eu acho que isso tem grandes implicações, especialmente pelo contexto político que nós vivemos, pela conjuntura, né, por essa avassaladora onda conservadora, quase que fascista, xenófoba no mundo inteiro, né, a ameaçar os valores da civilização, com respeito às diferenças e tudo, né? Então, a sociedade brasileira está impregnada dessa intolerância, não é? dessa onda conservadora, e quando isso acontece
num contexto desse de um general, né, que na verdade é um general, dá uma declaração dessa, a gente fica um pouco assustado, com medo das repercussões, dos desdobramentos, sobretudo dos desdobramentos que isso possa ter. Então, eu acho que essa ideia é uma ideia anacrônica. Eu não consigo imaginar um país que é a nona economia do mundo, né, e hoje com esses novos blocos, essas novas entidades, essas novas associações internacionais, as pressões dos organismos por democracia, num país, num contexto completamente globalizado, que isso consiga fermentar e ter apoio lá fora. Não, certamente não terá, e ninguém consegue sustentar um golpe dessa natureza. Mas o que eu acho que surpreende muito a todos nós é o fato de que tem um general que dá uma declaração desastrada dessa, e você tem um comandante das Forças Armadas, não é? Tem um comandante do Exército que não censura, que não há uma censura pública a uma fala dessa, porque os militares, eles se constituem numa força, é uma força armada, mas eles são comandados pelo presidente da República. E a Constituição delimita bem o papel das Forças Armadas, no chamado artigo 142, que é bom lembrar, teve muita influência do pensamento militar. Na Constituição de 88, no processo constituinte, os diversos grupos exerciam o seu poder de pressão lá dentro, e os militares também ainda eram muito influentes naquela época e conseguiram, nesse artigo 142 ainda, colocar alguns aspectos dessa lei que parece que nesses aspectos assim, que eles estão se apoiando, do tipo, para manter a lei e a ordem, não é? Então, na verdade, o artigo 142 ele trata especificamente do papel das Forças Armadas, mas na preservação da ordem constitucional e se mobilizado pelos demais poderes para manter a lei e a ordem. Então, é esse artigo 142, do qual até um filósofo safado, que é muito importante, muito conhecido, fala ou tratou num artigo recente na Folha de São Paulo, né, que é desse artigo que eles estão se amparando, que podem intervir se forem convocados por um dos poderes, né? E o receio de muita gente é que um Rodrigo Maia da vida, ou o próprio Eunício, que é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, ou o próprio Judiciário poderiam solicitar uma intervenção militar para restabelecer a lei e a ordem, não é? Mas, na verdade, isso não faria muito sentido, mas é nisso que eles se apegam. Mas assim, eu acho que o fundamento nisso tudo que há na sociedade, que é bom falar, porque ninguém dá uma declaração dessa, pública, se não imagina um certo acolhimento na sociedade. E existe um Bolsonaro, que é claro que é um desastrado, pior, né, que as pessoas falam, muita gente não leva ele a sério, acha que ele vai ficar aí atolado, patinando de 12%, 13%, que é a classe média, um segmento importante da população, não daria apoio para aqueles projetos dele que são misóginos, xenófobos, intolerantes do ponto de vista de minorias e tal, né? Que seria um projeto incompatível com a ideia de direitos humanos e tudo, que não teria acolhida na sociedade. Mas existe muita gente que tem essa ideia de que os militares são puros, de que os militares são honestos, e isso é um absurdo. Porque eu, por exemplo, eu sou vítima de um golpe de corrupção dos mais brabos. Eu perdi um plano de previdência social que eu paguei, previdência complementar, chamado CAPEM. Há vários escândalos financeiros da época da ditadura militar que foram assim divulgados e que não deram absolutamente nada, porque um regime militar é um regime que suprime liberdades, que você não consegue denunciar, que você não consegue apurar, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de organização, não tem liberdade sindical, você não pode protestar, os partidos são proibidos de funcionarem, o parlamento fica sob controle. Então, assim, não há um regime melhor para se roubar do que numa ditadura militar, numa ditadura de direita ou de esquerda, porque é perfeito, você rouba à vontade e ninguém pode divulgar o seu roubo. Então era assim na época da ditadura militar, a gente ficava sabendo das coisas pela rádio tirana
pela BBC de Londres, de madrugada, ouvindo rádio bem baixinho dentro do quarto, para ninguém saber que você estava ouvindo, porque se alguém denunciasse, você seria preso, torturado, entendeu? Você ia dar como desaparecido político. Mas nós nos informávamos dos grandes escândalos na rádio BBC de Londres, na Tirana, na rádio de Albânia, entendeu? Na rádio francesa, porque a gente não tinha notícia daqui. E o que se chegava de uma pessoa para outra era passado em pontos específicos, e a gente recebia papéis escritos e depois era instruído para destruir, para comer o papel e tal, para dar informação. Então não há regime melhor para se roubar e ficar impune do que num regime com supressão de liberdades. Essa ideia é uma ideia completamente absurda, é uma ideia que deve ser combatida, e este governo golpista do Michel Temer e do seu ministro da Defesa nos deve publicamente uma satisfação, que é de enquadrar a fala do general e colocá-lo no seu devido lugar, que é um subordinado do poder executivo e um subordinado da sociedade.